todos. O meu trabalho é sobre o coma e a convulsão. A minha equipe é composta por mim, pela Karen e pelo Luiz Francisco. Vocês sobre o conceito do coma. A origem da palavra coma é grega e quer dizer sono profundo. O coma é um estado da inconsciência patológica, onde uma pessoa se encontra em um sono profundo, do qual não desperta e não reage a nenhum estímulo. Estando com consciência comprometida e demonstrando pouco ou nenhuma reação ao estímulo, não sendo capaz de abrir os olhos e nem pronunciar palavras e nem obedecer a comandos simples. O coma é um sinal que o enfermo apresenta uma doença grave, que está comprometendo o sistema nervoso central. Forma, o cérebro continua a produzindo sinais elétricos, capazes de manter os sinais vitais do paciente. Assim, o paciente precisa ficar internado em um hospital e continuar recebendo o tratamento adequado para que sua recuperação seja efetiva e não haja sequelas no futuro. Ser reversível ou não, depende do grau da lesão ou a doença que causou o estado da inconsciência do paciente. Inclusive, isso que determina o tempo do coma, podendo ser de horas, dias ou até anos. É muito importante lembrar que a doença só leva ao estado do coma quando a situação é muito grave. O que leva uma pessoa ao coma? O coma é um estado de uma consequência de um dano no cérebro, mais especificamente na região do sistema ativador reticular, responsável por controlar a consciência. A região pode ser danificada por ferimentos na cabeça, perda de oxigênio, pressão no cérebro, infecções, fatores toxicológicos e distúrbios metabólicos. Os exemplos desses danos estão traumatismo craniano, AVC, tumores cerebrais, afogamento, ataques cardíacos, diabetes, overdose de droga ou álcool, convulsões constantes. Principais tipos. O coma pode ser dividido em 3 tipos: o coma induzido, o coma estrutural e o coma não estrutural. Induzida, ou é chamado também de sedação, é o tipo de coma que ocorre a administração de um medicamento na veia. Estrutural consiste no tipo de coma que surgiu a partir de uma lesão no cérebro. Coma não estrutural ocorre quando uma pessoa fica de coma por conta de situações de intoxicação por conta de medicamentos, drogas ou álcool. Evoluir o estado do coma. Normalmente, o paciente em coma evolui para melhora do nível da consciência ou para uma morte encefálica. Ele pode resultar também num estado vegetativo, no qual o cérebro mantém suas funções automaticamente, porém sem nenhuma atividade voluntária por parte do paciente. Quais as suas complicações possíveis do estado do coma? Quando o estado do coma ele é muito intenso e longo, geralmente acontece a morte cerebral, tornando nulas as chances de recuperação. A fisiopatologia do coma é complexa.
O conteúdo da inconsciência é somatória das funções nervosas superiores, cognitivas do indivíduo, como a atenção, a memória e a linguagem. Já o nível de consciência é relacionado com o grau de alerta do indivíduo. As estruturas responsáveis pela manutenção da consciência incluem a formação reticular ativadora ascendente, que é o FRAIA, situada na porção posterior da transição ponto-mesencefálicas, de onde partem as fibras que se projetam para o córtex cerebral de forma difusa, ativando o. Quando existe lesão ou disfunção da FRAIA, pode acontecer alterações do nível de inconsciência. A FRAIA se localiza no torso cerebral, utilizando como divisor a tenda do cerebelo, podendo ser categorizado os diversos locais, que levam às alterações da inconsciência e suas etiologias. As alterações do nível de consciência são causadas por dois mecanismos primários. O primeiro é um insulto cerebral difuso envolvendo ambos os hemisférios. O segundo são as lesões da formação reticular ascendente. A FRAIA transmite os estímulos de mesencefalo e da ponte para o tálamo e o córtex cerebral. Para a avaliação do paciente que está em coma, o médico analisa critérios específicos, com base em um padrão conhecido como a escala de coma Glasgow. Bom, o Glasgow original você já conhece. É uma escala que foi criada para avaliar o rebaixamento de consciência em pacientes com traumatismo crânioencefálico, com TCE, mas hoje é utilizada em vários cenários aí de rebaixamento da consciência, bastante popular a escala de coma de Glasgow. Então, se você não conhece a escala de coma de Glasgow, se liga aqui, ó. A escala de coma de Glasgow, ela varia 3 domínios. Primeiro, abertura ocular, depois, resposta verbal e, por último, a resposta motora. A abertura ocular, ela vai de 1 a 4, tá? 4, quando o paciente tem abertura ocular espontânea. 3, quando ele abre o olho ao estímulo verbal. 2, ele abre o olho ao estímulo doloroso. E 1, ele não abre o olho mesmo com estímulo doloroso. A resposta verbal, ela vai de 1 a 5 e o paciente ganha 5 pontos se ele fala orientado, 4, se ele fala confuso, 3, se ele fala frases inapropriadas, 2, fala palavras incompreensíveis, tá? Emite sons incompreensíveis, e 1, se ele não fala. Já a resposta motora, ela vai de 1 a 6. Então 6 é o paciente que obedece a comandos normalmente. 5, paciente localizador ao estímulo doloroso. 4, ele retira o membro. 3, ele faz flexão patológica ao estímulo doloroso. 2, ele faz extensão patológica ao estímulo doloroso. E 1, ele não faz qualquer movimento ao estímulo doloroso. Bom, o Glasgow, então, ele vai de 1 a 4 na abertura ocular, 1 a 5 na resposta verbal e 1 a 6 na resposta motora, de modo que o Glasgow total ele vai de 3 até 15. E o Glasgow P, ele adiciona então a avaliação pupilar ao Glasgow original. E a avaliação pupilar ela é feita com a fotorreação. Então eu vou testar as duas pupilas. Se ambas forem fotorreagentes, ele ganha 0 pontos. Se uma das pupilas forem fotorreagentes, eu chamei aqui de -1. E se as duas pupilas não forem fotorreagentes, tá? Ele ganha uma pontuação de -2. Então, normal, duas pupilas fotorreagentes, 0. Apenas uma pupila fotorreagente e a outra não reage, -1. E as duas pupilas, nenhuma das duas é fotorreagente, -2. O que eu vou fazer aqui agora? Então eu vou subtrair essa avaliação pupilar do Glasgow original, de modo que o Glasgow P ele vai de 1 até 15. Vou citar um exemplo aqui de um paciente em Glasgow 3, então ele não tem resposta verbal, não tem abertura ocular e não tem resposta motora, então Glasgow mínimo de 3. E esse paciente apresenta uma das pupilas fotorreagentes e a outra não é fotorreagente. Então esse paciente na verdade vai ter um Glasgow de
2, tá? Então, Glasgow 2. Realmente, o Glasgow P, ele serve principalmente para avaliar esses pacientes com rebaixamento da consciência, principalmente em Glasgow 3, porque um paciente em Glasgow 3 com alteração pupilar, ele é diferente do paciente em Glasgow 3 sem alteração pupilar. Então ele adiciona aqui especificidade, acurácia para avaliar justamente esse paciente, tá bom? O tratamento do coma ele depende das causas das condições, sendo a recuperação da consciência um processo que acontece aos poucos, em alguns casos havendo melhora rápida, porém, em casos mais graves, a pessoa pode ficar em estado vegetativo, no qual ela pode até acordar, mas permanece inconsciente. Na situação que a pessoa não corre mais risco de morte e as causas do coma já estão controladas, a equipe de UTI ela tem como objetivo realizar os cuidados para prevenir as escaras, as infecções hospitalares, como a pneumonia, que fica ligada em aparelhos à respiração, e garantir o andamento de todas as funções do corpo. Na maioria das vezes, a pessoa precisa usar sonda para alimentar e para eliminar a urina, além de ter que realizar a fisioterapia para manter os músculos e a respiração em boas condições. E além disso, ter o apoio e a presença da família pode ajudar o paciente de maneira positiva. Mesmo que a pessoa não reaja e não perceba o que está falando, o cérebro pode reconhecer a voz, já que a audição é o último sentido que se perde. Os cuidados de enfermagem administrar os líquidos por sonda nasogástricas após a dietas e intervalos. Se o paciente estiver com soluções endovenosas, controlar rigorosamente o gotejamento e observar o local da punção. Realizar o controle hidroeletrolítico. Realizar higiene oral rigorosamente para evitar a formação de crostas e inflamação. Lubrificar os lábios com vaselina. Realizar massagem com hidratante para ativar a circulação. Aplicar soluções de escaras em proeminências ósseas e outras regiões do corpo do paciente. Realizar mudança de decúbito de 2 em 2 horas para evitar formação de escaras. Colocar bolsa de conforto nas regiões de compreensão. Apoiar os pés em travesseiros para evitar a hiperextensão. Quando apresentar diurese no leito ou evacuação, trocá-lo imediatamente. Administrar medicações conforme a prescrição médica e realizar o relatório de enfermagem. Oi gente, boa noite. Eu vou falar sobre a convulsão. Uma convulsão ocorre quando há uma atividade elétrica anormal do cérebro. Essa atividade anormal pode passar despercebida ou, em casos mais graves, pode produzir uma alteração ou perda de consciência acompanhada de espasmos musculares involuntários, que é definido como crise convulsiva ou convulsão. As convulsões geralmente vêm de repente e variam em duração e gravidade. A convulsão pode ser um evento único ou acontecer repetidas vezes. Crises recorrentes caracterizam o diagnóstico de epilepsia. Sinais de alerta. Algumas crises epiléticas podem afetar um ou os dois lados do cérebro. Os sintomas podem durar de alguns segundos a muitos minutos por episódio. Algumas sensações ocorrem como sinais de alerta para uma convulsão que vai acontecer. Alguns sinais são sentimentos súbitos de medo ou ansiedade, sentir-se mal do estômago, alguma tontura,
alterações na visão, é muito comum acontecer. Agora eu vou falar sobre os sintomas. Esses sintomas podem ser seguidos de uma crise em que a pessoa pode perder a consciência, seguida por uma confusão, ter espasmos musculares incontroláveis, babar ou espumar pela boca, a pessoa pode cair, ficar com gosto estranho na boca, cerrar os dentes, morder a língua que pode sangrar, ter movimentos oculares rápidos e súbitos, fazer ruídos estranhos como grunhidos, perder o controle da função da bexiga ou intestino, mudar de humor repentinamente. Agora eu vou falar a diferença entre a convulsão e a epilepsia. A epilepsia é a predisposição permanente do cérebro para gerar crises epiléticas, sendo, portanto, a convulsão um sintoma da epilepsia. Os tipos. Existem vários tipos de convulsão. Algumas crises são associadas a lesões cerebrais, como aquelas causadas por traumas no crânio. Com tratamento pode haver controle dessas crises. Crises generalizadas. Acontece quando os dois lados do cérebro são afetados pelo ataque. Os tipos de convulsão generalizada mais comum incluem as crises de ausência, que esses ataques têm poucos sintomas físicos, geralmente se manifestam deixando a pessoa com o olhar perdido por alguns segundos. Você não consegue chamar a atenção da pessoa durante esse tempo da crise. Aí tem a fase tônico-clônicas. Tem associação com a perda súbita de consciência. A fase tônica se caracteriza por endurecimento dos músculos. Já a fase clônica se envolve movimentos repetitivos e ritmos que envolvem ambos os lados do corpo. Ao mesmo tempo, a crise tônico-clônica generalizada também é chamada de crise convulsiva ou simplesmente convulsão. A convulsão é convulsões focais. As crises focais ou parciais são divididas em parciais simples e parciais complexas, e aquelas que evoluem para uma crise generalizada secundária. A diferença entre as crises simples e as complexas é que, durante as crises parciais simples, os pacientes mantêm a consciência. Durante as crises parciais complexas, eles perdem a consciência. Aí tem a convulsão dormindo. É possível ter uma convulsão dormindo, sim. Em alguns tipos de epilepsia, as crises epiléticas podem ocorrer exclusivamente durante o sono. Bom, gente, agora eu vou falar um pouco sobre as causas que levam a pessoa a ter uma convulsão. Como, por exemplo, níveis anormais de sódio ou glicose no sangue, infecção cerebral incluindo meningite, lesão cerebral que ocorre ao bebê durante o parto, problemas cerebrais que ocorrem antes do nascimento, tumor cerebral, asfixia, choque elétrico, febre. A febre é especialmente em crianças pequenas, mas quando dá febre alta em adultos é muito perigoso levar para uma convulsão. Lesões na cabeça, doença cardíaca, doenças relacionadas ao calor, como uma tolerância ao calor, drogas ilícitas, como o pó de anjo, famoso PCP, cocaína, anfetaminas, insuficiência renal ou hepática, nível baixo de açúcar no sangue, envenenamento, o AVC, a uremia relacionada à insuficiência renal, pressão sanguínea muito alta, hipertensão maligna, picadas e ferroadas de animais peçonhentos,
Suspensão de álcool após ter ingerido grandes quantidades na maioria dos dias. A suspensão de certas drogas, incluindo alguns analgésicos e pílulas para dormir também. Se caso você testemunhar uma convulsão, tente manter a calma, primeira coisa. E antes de qualquer coisa, chama um serviço de emergência. Preste muita atenção para o que acontece e após a crise. Durante a convulsão, você deve proteger a pessoa de uma lesão, tentar repousar a pessoa suavemente no chão, caso ela dê sinais que irá cair. Tente afastar os móveis ou outros objetos que podem ferir a pessoa durante a convulsão. Se a pessoa está tendo uma convulsão e já está no chão, quando você chegar, coloque algo macio sobre a sua cabeça, tipo um travesseiro, ou se estiver na sala, por exemplo, uma almofada, qualquer coisa macia para ela não poder machucar a cabeça. Não força nada, incluindo os dedos na boca da pessoa. Colocar algo na boca da pessoa pode causar ferimentos à pessoa que está tendo a convulsão e a você, como dentes lascados ou uma mandíbula fraturada. Você também poderia ser mordido. Gente, é muito perigoso você colocar a mão na boca da pessoa. Porque normalmente a primeira reação que a gente tem é quando vê a língua da pessoa enrolando. Jamais, em hipótese alguma, você deve botar a sua mão, o seu dedo dentro da boca da pessoa para você tentar desenrolar a língua. Não pode, gente. Isso é muito, muito, muito perigoso. Vire a pessoa para o seu lado com a boca para baixo, a menos que a pessoa resista a ser movida. Não tente soltar ou chacoalhar a pessoa. Se a pessoa vomitar, vire a pessoa de lado. Preste muita atenção ao que a pessoa está fazendo para que você possa descrever a convulsão para quando o resgate chegar ou para algum médico. Como tipo, que tipo de movimento do corpo ocorreu, quanto tempo durou a convulsão, como a pessoa agiu imediatamente após o ataque, se existem algumas lesões. Gente, após ter uma convulsão, a gente deverá ter alguns cuidados também. Deve verificar se a pessoa sofreu lesões. Se a pessoa está tendo dificuldade para respirar, use o dedo para limpar suavemente a boca de qualquer vômito ou saliva. Mas, gente, lembrando, após uma convulsão, você pode colocar o dedo. Afrouxe as roupas apertadas em volta do pescoço e da cintura da pessoa. Forneça uma área segura onde a pessoa possa descansar, porque, gente, a pessoa fica muito cansada. É como se ela tivesse uma maratona, entendeu? A pessoa fica muito cansada. Não dê nada para ela comer ou beber até que a pessoa esteja totalmente acordada e alerta, porque após uma convulsão ainda leva um tempo até ela tá 100%, entendeu? Ela fica muito confusa, ela fica desanimada, a pessoa só quer dormir. Então evita dar alguma coisa de beber que pode engasgar, pode ser pior. Fique com a pessoa até que ela esteja acordada e familiarizada com o ambiente. A maioria das pessoas vai ficar sonolenta ou confusa após uma convulsão. Uma pessoa que teve uma convulsão não deve dirigir, nadar, subir escadas ou operar máquinas até que tenha visto um médico. Os especialistas que podem diagnosticar uma crise epilética são o clínico geral, neurologista e o pediatra. Gente, alguns medicamentos para o tratamento da crise convulsiva
pode ter diversas causas, de modo que o tratamento varia de acordo com o diagnóstico estabelecido pelos médicos. Por isso, somente um especialista em capacidade pode dizer qual o medicamento mais indicado para o seu caso, bem como a dosagem correta e a duração do tratamento. Os medicamentos mais comuns no tratamento de convulsões são o Carbital, Diamox, Fenitoína, a fenitoína sódica, Fenobarbital, o Gabaneurin, o Gardenal, Idantal, Lamotrigina, Lírica, Oxcarbamazepina e o Rivotril também pode ajudar.